Oi, gente, estou contente de estar aqui de novo com vocês, uma quarta-feira, onde a gente está notando que está começando a voltar todo o trabalho, tem gente já trabalhando, orgulhosa, feliz, estão abrindo os negócios, a gente já está começando a ver, gente, a situação de respirar, né? Porque não basta ficar trancado em casa esperando a morte chegar de fome. O importante da gente também é poder trabalhar, ser útil à sociedade, ganhar e poder salvaguardar a família, né? Então isso é muito importante. Então, mas lembre-se o seguinte, esse Covid é coisa muito séria. Eu achava que não existia. Nós perdemos um advogado no escritório, ficamos muito tristes, o enterro dele foi anteontem, ele morreu desse Covid, foi enterrado no Taubaté, e dá muito pesar da gente, porque ele era muito novo. Chamava Dr. Flávio Alves Macedo. Ele foi meu aluno, se formou com galhardia na Universidade Camilo Castelo Branco, veio trabalhar comigo, aprendeu o ofício, passou no exame da ordem, advogou e faleceu por essa tristeza. Também no prédio que a gente tem escritório, também faleceu um advogado, muito amigo da gente, com problemas pulmonares pelo Covid. Então vamos tomar cuidado e vamos usar máscara, isso é muito importante, tá certo? Quando o governador fala e o prefeito que o negócio é sério, é verdade, é sério sim. Não é uma simples gripezinha, não. É uma coisa que mata. E olha, morrendo o provedor, a família inteira passa necessidades. Olha, foi gozado. Uma pessoa que me acompanha no rádio pediu para mim, doutor Carbone, eu queria saber como é que a gente faz um divórcio. Como é que é a situação da mulher no divórcio? Como ficam os filhos? Então eu queria lembrar para vocês que todos os flashes, os filmes, as matérias que eu trato aqui, é só procurar no consulte.drcarbone@gmail.com. Consulte.drcarbone@gmail.com. Quem precisa ter um esclarecimento, alguma coisa, é Carbone, advogado, @uol.com.br. E o mais importante, procure sempre um advogado da sua confiança. Se você não tem condições financeiras, procure um advogado ativo, aquele que o próprio fórum fornece para você. O que não pode é você perder o seu direito. Então vamos lá, como proceder num caso de divórcio? Nós temos praticamente 1 hora para discutir sobre isso, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tem muita mulher, gente, é uma tristeza, que é união estável, é casada, é ficante, é o diabo. E às vezes ela apanha do marido, ele xinga dela, o companheiro, bate nela, e ela pelos filhos, pela condição que ele é provedor e que ela fica lá no tanque fazendo comida também, ela aceita essa situação achando, gente, que é normal, ou ela espera o tempo passar. Então é muito triste mesmo. Olha, gente, a Luciane que tá aqui, o Júlio, a Maria, esse programa vai ser editado pela Rádio Mundial, que ela está passando aqui no mundo inteiro, e ao mesmo tempo, depois eu posso mandar a edição para você. A gente grava aqui para dentro do meu Face. Se perder alguma matéria, procura lá no consultedrcarbone@gmail.com.br. Mas então é o seguinte, ó, tem muita mulher, vou falar para vocês, é uma tristeza, que pelos filhos, às vezes ela fica à mercê de um tirano, de um ditador. E a mulher é ameaçada, é agredida, às vezes ela chega no fim da vida, ela não tem nada. Mas pelo menos ela conseguiu criar aquela família, mas hoje mudou isso daí. Isso daí pode servir para a idade, dos tempos passados, da nossa época, mas agora a pessoa não deve aceitar isso aqui. E a mulher, mesmo idosa, às vezes ela pode se rebelar a essa situação. Então vamos lá. Ela me perguntou para mim mostrar passo a passo um divórcio, né? Então vamos imaginar uma moça moderna aqui hoje, que não aceita apanhar, não aceita agressões verbais, e que ela não aceita também a condição de nada, de uma escrava, tá? Então, escrava, quando eu falo branco, preto, azul, amarela, não tem essa de cor para mim, todas as cores são Deus que dá. Então, o que ela tem de fazer? Primeira coisa que ela tem de fazer, o cara ameaçou, gritou, berrou, fez o diabo com ela lá, e ainda ela não está pensando em divórcio, não, nem em separação. Ela vai na delegacia da mulher e presta uma queixa. Olha, o meu marido está me tratando mal, ela fica me chamando de vagabunda na rua, berra comigo em tudo que é lado, eu não aguento mais essa situação.
A delegacia da mulher vai abrir um inquérito, vai ouvir o sujeito, ele vai ser processado e condenado. É evidente que não vai preso, né, na primeira vez, mas ele vai poder, ele vai ter que parar com esse tipo de coisa, sob pena dele ser o culpado da separação e ainda pode até pegar uma cadeia. A mesma coisa na situação da agressão, só que é mais sério, né? Tem muito o marido que não fica só na agressão, ele pega e bate na mulher. Quando eu falo marido, é companheira, ou é ficante, é namorado. É a mesma história. Vai na delegacia da mulher, faz o BO, mas ao mesmo tempo faz o exame de corpo de delito para provar que ela está toda machucada, ou mostrar os machucados. É lesão corporal que vai desde lesão corporal de natureza leve e grave, e depois tem tentativa de homicídio. Tudo isso daí você tem de fazer. Aí o que você vai fazer em casa? Pô, vamos imaginar que o cara lá é um perverso, é ruim, bate na mulher, não sei o quê, fala que não vai pagar mais alimentos. Com esse documento que você tem na mão, esse boletim de ocorrência que você fez lá de agressão verbal ou agressão física, você pode ir no fórum e pedir um advogado do Estado, e não vai cobrar nada. Ou procurar um advogado da sua confiança. Olha, doutor, não estou aguentando mais meu marido, eu fiz o BO aqui, eu gostaria que o senhor tomasse as providências para um divórcio. Mas olha, a pegadinha aí, mulheres, eu trabalho para vocês. Homem, eu gosto de o quilo, tá? Eu gosto de pôr preso, porque eu não gosto das agressões dele. A pegadinha é o seguinte: nunca aceite o advogado dele, do marido, para fazer a separação de vocês. Porque não é só o divórcio aí, não. Tem também o problema da partilha dos bens, alimentos para os filhos, alimento para você e regulamentação de visita. Então o correto é você ter o teu advogado e ele ter o dele. Vamos imaginar o seguinte: se ele que está pagando o advogado e o advogado é dos dois, para quem que ele vai puxar a sardinha, o advogado dele? Fala para mim, é evidente que é para ele. Vamos imaginar mais uma coisa: fica definido que ele tem que pagar lá R$ 2.000 de alimentos para cada filho e ele não paga. Como é que o próprio advogado dele que fez a separação de você e dele e também essa obrigação de pagar alimentos, como é que esse cara vai pedir a prisão do cliente dele? É claro que não vai pedir. Então você tem de ter um advogado para fazer isso. E como é que a gente faz? Olha, é muito simples. Você está com medo dele? Você não quer mais que ele fique em casa? Já conta para a delegada: olha, excelência, ele me bateu aqui, ou ele me ameaçou que vai me matar, eu tenho medo dele. A delegada vai pedir para o juiz, ou ela mesma já vai colocar ele para fora de casa. Ou vai dar uma carraspana nele, ou vai chamar ele vai ter de jurar de joelho que não vai fazer, ou vai meter uma tornozeleira dele. Ao mesmo tempo, você vai entrar com a ação de divórcio, cumulada com a ação de partilha. Se você tem filhos que vão do 0 a 18 anos, vai entrar com uma ação de alimentos para ele com a plenitude, ou seja, pedindo tudo que tem direito. Vai entrar com uma ação de alimentos para você também, que você ficou na cozinha, ficou lavando roupa, enquanto ele ficava rico lá, e vai exigir alimentos para você ter como sobreviver. Aí você fala: mas ele não paga. Paga sim. Vai um ofício lá para o trabalho dele, se ele for funcionário público, ou se ele for empregado, e vou descontar 30% do salário dele lá, vão passar para você na tua conta. Você já sabe como você tem. Outra coisa, quem tem de deixar a casa não é você, é ele. Você vai pôr ele para fora. Ele não te agrediu, verbal ou fisicamente? Vai para a rua, vai dormir na rua, vai dormir na casa da mãe dele, até que termine o inventário e se solucione esse problema, ele te peça perdão de joelho. O que não pode, de verdade... Ô Beno, você está bem? Saudade de você. Lourdes, que bom te ver também. Então, mas o que não pode, de verdade, é você ficar de boca aberta. Outra coisa, você não pode ter pena dele. Eu tenho muitos casos lá no escritório que foi aberto o inquérito tornou-se processo, o sujeito está em iminência de ser preso, de ser condenado e preso, aí vai a mulher, ela fala: não, ele tem um bom coração, ele não me bateu não, eu caí da escada, foi o advogado que inventou isso. É difícil de acreditar, né, numa situação dessa. É muito ruim para você também, porque nunca mais nenhum juiz vai aceitar pegar uma... Vai querer ir do teu lado, vai ficar temeroso. E qual advogado que não vai ficar chateado com isso? Outra coisa, você não tem de dar uma de Maria Madalena. Vamos imaginar que ele fala assim para você: não, você não tem direito à casa. A casa eu quase que paguei tudo, você merece R$ 10. É evidente que é sacana o sujeito, ele está querendo te fritar. Mas vamos em parte, então. Então, o primeiro passo da mulher
é o seguinte: ir na delegacia, fazer o BO e pedir para ele pôr para ser posto para fora de casa. Abrir, se tem agressão física, fazer o boletim de ocorrência, porque senão não vale, hein? Porque não tem prova. E é tudo na hora. Fez isso, na sequência, procura a Defensoria Pública ou procura um advogado particular e entra com a ação de divórcio, com partilha de bens e, ao mesmo tempo, com a ação de alimentos para a mulher e para os filhos e, ao mesmo tempo, regulamentação de visita, e depois nós vamos estudar caso a caso desses. Bom, feito isso, o bom seria fazer isso tudo em processos independentes para não criar problema. Uma coisa é divórcio e divisão de bens. Outra coisa é o alimento seu. Outra coisa é o alimento dos filhos. Vamos imaginar que tem um filho que tem 12 anos e outro tem 18. O filho que tem 12 anos, ele tem alimentos plenos até fazer 18 anos. Dos 18 até os 24, é uma ajuda que o pai dá para ele se formar. Já não são alimentos plenos. Vocês entenderam? Bom, no teu caso, a mesma coisa. Se você é nova, você pede para o juiz para você ter condição de trabalho, entrar num bom mercado de trabalho, estudar para poder ser alguém na vida, já se ele estudou. Quer dizer, pedir para o juiz dar uma estrutura para você poder aguentar esse período e se integrar. Então, esses alimentos seus podem ser variados de 2 a 20 anos. Vai depender muito da necessidade tua. E se ele estiver doente, ele vai ter obrigação, como parente, de alimentar você a vida inteira. Bom, feito isso, o que vai acontecer? Precisa ficar atenta. Olha, então você já foi na delegacia, já fez o BO, já foi no advogado, já abriu o divórcio, já abriu a ação de alimentos, já abriu tudo, está tudo feito. Tem de comparecer a todos os atos processuais, isso é muito importante. Mas o que acontece no contexto geral? Se você não fez um pé de meia, ou se você não tem um pouco de dinheiro, você vai ficar muito vulnerável. Seria o caso da gente pegar e procurar a família para dar um apoio, ligar para o pai: ó, pai, eu estou numa situação difícil, ele bateu em mim, eu pus ele para fora de casa por uma medida judicial e ainda não estou recebendo nada. O senhor me ajuda? Pede para a irmã, pede para alguém, ou faz um pecúlio para isso daí, para você poder aguentar um período. Por que ele vai fazer? Ele vai dificultar a citação dele. Ele vai tentar enrolar, ele vai tentar dar um banho no oficial de justiça, vai tentar enrolar de tudo que é jeito. E com isso demora para ele dar seguimento aos processos. Outra coisa, na ação de alimentos, ela é muito rápida. Se ele não comparece, vai ser feito por edital. Mas o problema é que a liminar para cumprimento da obrigação já manda direto lá para o serviço dele, por hipótese. Mas se ele não tiver um emprego, uma empregada numa firma, vai depender da presença dele para o juiz definir essa situação e, principalmente, vai depender de dinheiro. Às vezes ele tira toda a movimentação bancária das contas e vai deixar você esperando até que a gente localize dinheiro para poder cobrar ou poder prender ele. Então, o primeiro problema mais sério que a gente vê, então, é que no divórcio são duas situações. Vai ter uma audiência de instrução e julgamento e a juíza vai perguntar para os dois: olha, eu quero saber o seguinte, vocês querem mesmo terminar com essa relação? Vocês não querem mais, vão fazer o divórcio mesmo? Ou vocês estão em união estável, vão fazer a separação? Aí você fala: eu quero. Se você estiver casada, na mesma hora já fica divorciado. Olha que legal. Dali para frente você não tem mais de ficar na mão desse sujeito. E se você está morando na casa de vocês dois, é pacífico que você vai ter um tempo lá e vai poder se reestruturar. Mas o perigo de verdade nessa situação é ele tentar desviar patrimônio. Tem muita gente que faz contrato de gaveta, que compra carro no nome do parente, do irmão, que movimenta contas bancárias em nome de outras pessoas. Quer dizer, ele já preparou uma situação toda para penalizar você, para impedir que você consiga receber. Na verdade, tem muito sujeito aí, que é uma grande maioria, que ele quer deixar a mulher dele sem nada, é gozada a situação, sabe? E prejudicar os filhos também. A maioria deles são empresários, são gente que tem dinheiro, sabe? Mas o tipo de profissão deles não permite que a gente consiga ter acesso ao patrimônio.
Tem casos que o sujeito, por exemplo, é cegonheiro. Cegonheiro é aquele que leva carro dentro da cegonha dele, aquele caminhão comprido, leva um monte de carro 0 km para determinados lugares. A maioria das vezes recebe dinheiro. Então não dá para você conseguir pegar ele, nem põe na conta dele. Põe na conta da amante, na conta da mãe dele, na conta da irmã. Outros, eles fazem cirurgias, são médicos importantes, fazem cirurgias que ganham verdadeiras comissões por fora. Para ele usar determinado equipamento lá, mesmo que seja no SUS, a empresa que vende o equipamento lá para o hospital dá uma comissão para ele por fora. Então eles ganham uma fortuna, às vezes vem em saco o dinheiro. Mas a gente não consegue provar, a não ser que você seja esperto e tira fotografia, quando ela está tirando o saco de dinheiro na cozinha. Vocês têm de ser espertos. Outra coisa, para a gente provar que ele tem condição econômica, se ele esconde, precisa ir atrás dele e verificar onde que ele come, as festas que ele vai. Vou imaginar que ele vai lá no rodeio, lá que só para entrar custa R$ 2.000, depois ele está tomando champanhe, tira fotografia no Face, lá custa uma nota, um monte de mulher em volta, aquelas roupas de rodeio que são caríssimas, aquelas botas. É evidente que ele não vai poder falar que ganha 2 salários mínimos se ele gasta 10 mil numa reunião dessa. Tem outros que são verdadeiros cretinos, que eles deixam a família passando fome e ele vai viajar para a Europa com a namorada nova, que está pouco se importando com a situação da família. Então vocês têm de pensar o seguinte, ó. Para divorciar, o importante é ter um pouco de dinheiro para poder fazer face àquele período. Porque ele vai tentar não pagar. E às vezes as mulheres aceitam acordos banais, valores insignificantes, simplesmente porque não consegue provar que ele ganha tanto como a gente sabe que ele ganha. Mas esse fato é criminoso. Se ele não acertar aqui no nosso mundo, ele vai acertar lá com Deus, lá quando ele chegar lá no inferno, né? Porque, pelo amor de Deus, ele vai deixar as crianças passando fome. Outra coisa que a gente nota muito também é que no momento que o sujeito sai fora de um relacionamento, se ele tem filhos com você, ele ignora os filhos, ele faz outro com a outra mulher lá e não quer dar o mesmo estilo de vida que ele está dando para esses daqui para os anteriores. Tem muito cantor sertanejo lá que eu já peguei ele porque ganha uma fortuna, os filhos que estão com ele são muito bem tratados e os filhos que ele tem com a mulher que ele deixou, ele não quer pagar. Você quer pagar o mínimo. Então isso daí é uma estrutura que a gente vai ver também aqui um pouquinho mais na frente. Mas o importante de você é ser esperta. E eu vou dizer por quê. Olha, quando o sujeito começa a chegar em casa bêbado, quando você sabe que ele tem uma amante, quando ele começa a não querer gastar mais em casa, quando ele começa a agredir você e as crianças, está na hora de terminar com esse relacionamento. Sabe por quê? Porque se você não fizer nada, você pode acabar morta. E as crianças internadas lá num asilo de criança. Porque se não tiver alguém para tomar conta, elas vão ficar lá. E o correto, como você é uma boa mãe e que você preza isso tudo, vamos fazer as coisas bem feitas. Fala com o seu advogado, ele vai te explicar direitinho. E outra coisa, não conversa mais com ele. Deixa para o advogado tratar das situações. Não tenha pena dele. Se ele tivesse pena de você, ele mesmo falaria, olha, eu quero divorciar, eu arrumei outra, ou eu sou gay, ou sou bissexual, sei lá, ele conta uma história para você lá, mas eu quero manter essas crianças, eu quero manter você. E ele, espontaneamente, passa um valor que dá para sustentar você. Às vezes dá um cartão de crédito, paga as contas de... Tudo isso daí pode ser feito. Mas se você tem de fazer na marra, você não vai ficar na expectativa do sujeito, porque ele não vai fazer nada. Além disso, a mulher que ele arrumou, que normalmente é uma pessoa interesseira, que está lá com ele mais pelo patrimônio, se ele tem idade, está na cara que o interesse dela não é ele, e ele está sendo levado no bico. Então essa pessoa vai querer fazer com que ele gaste no máximo, gaste tudo que ele tem com ela. Então ela vai fazer a cabeça dele. E como ele é um fraco, é normal acontecer essa coisa. Bom, então vamos lá. Então nós vamos abriu a ação de divórcio. A juíza vai fazer uma audiência preliminar e vai perguntar, tem acordo?
Aí você fala, tem sim, eu quero a metade de tudo que a gente tem, que é o normal, que é o direito, né? E ao mesmo tempo eu quero alimentos para mim e para os meus filhos. Aí ele começa a enrolar, não, porque eu não ganho, porque eu sou médico e ando com uma Mercedes, mas a Mercedes quem deu foi Deus, e eu sou médico e não estou fazendo tudo de graça. Aquelas conversas mole para boi dormir, né? E a juíza vê que o cara vai enrolar. E o processo vai seguir. O que ela faz? Então tá bom, vocês concordam em divorciar? Concorda sim, concordo sim, excelência. Divorciados estão. Já sai a certidão, você já averba lá na certidão de casamento que você está divorciada. É um a menos. O que você vai fazer aí? Você vai fazer com que o juiz faça a partilha dos bens. O que é isso? Olha, tem 2 casas, tem 2 carros, tem dinheiro nos bancos. Tudo isso tem de ser partilhado meio a meio. Se ele começar com a história, a casa realmente, quem pagou tudo fui eu, pouco importa. Ele pagou a casa pelo trabalho dele e você pagou a casa também pelo seu trabalho. Se você não tivesse em casa lá cuidando dos filhos dele, dando condições para ele ser gente, fazendo almoço, fazendo jantar, cuidando da casa, é evidente que ele não teria toda essa condição econômica. Você é o esteio, é a mulher que ajudou ele a fazer tudo. Então você tem direito à metade. E outra coisa, se você está morando na casa, ele vai falar assim, não, mas ela estava morando na casa, tem que pagar aluguel. É outra história. Primeiro tem de pegar e definir, é metade cada um e vão vender a casa. E já pode ficar estabelecido na própria primeira audiência, olha, nós pretendemos vender a casa. Mas, gente, normalmente o sujeito pega e fala assim, ó, ele impede que venda. Quando você arruma um comprador, aquele trabalho todo, mostra, ele chega lá, esse preço é muito caro, é muito bom, você entendeu? Então, cuidado, não quero. Ele vai trazer problema para você. Então, eu vou ensinar depois como é que a gente vende essa casa na marra. Outra coisa, dinheiro em conta. Normalmente, o sujeito quando quer tá aprontando já com a mulher, mesmo que ele não sabe que você vai entrar com a ação, ele já começa a esconder dinheiro. E começa a tirar dinheiro das contas, aquelas coisas todas. O legal era, sabe, rastrear esse dinheiro. Olha, excelência, aqui um mês antes ele pegou o dinheiro nosso aqui, que estava na poupança, e passou para uma conta que eu não sei de quem que é. Daria para o senhor mandar um ofício branco para informar para onde que ele transferiu? Normalmente ele transferiu para a amante, ou ele transferiu para a mãe dele, ou transferiu para a irmã. Esse dinheiro vai ser repatriado. A gente vai pegar e vai fazer com que o juiz peça para que metade dessa quantia volte para você. Ou ele perca na parte do patrimônio. Vocês estão entendendo que legal que é isso? E o juiz vai do lado de você porque o cara está agindo de má fé. Da mesma forma, gente, de dinheiro em conta, tem muita gente que faz aplicação e os caras são tão safados que eles põem, digamos, uma aplicação de tantos mil e se eu morrer, fica lá para fulano de tal que é amante dele. Tem de anular isso daí também. Que história é essa? O dinheiro é de você e dele. Se ele ganhou com a ajuda sua. Isso é muito importante. Então, nessa parte aqui que nós estamos explicando, é como a gente tem de sair bem num momento de divórcio. E esse sair bem é só querer a metade que você tem direito. Porque ele vai fazer de tudo para te penalizar e não te dar. E se você entrar do advogado dele, você vai assinar um documento que você vai ficar tecnicamente pelada. Porque ele vai puxar pelo interesse dele e, na verdade, não é real a situação. Outra coisa, você tem que entender que você está como dona de casa. Às vezes você não sabe quanto custa o condomínio, você não sabe quanto custa as despesas, você não sabe nada. Às vezes ele chega assim e fala, olha, eu vou pagar R$ 5.000 de pensão para você e R$ 5.000 de pensão para os filhos. Quando você vai ver, os 5.000 para os filhos não dá para pagar a prestação das escolas. E os R$ 5.000 para você não dá para pagar o condomínio, imposto, água, luz, que ele vai sair fora. Nós temos de saber realmente quanto é o custo de vocês. E ele tem de bancar esse curso. Vocês têm de pensar então que nós vamos entrar na segunda fase e vamos estudar o resto. Um abraço para todo mundo e até daqui a uns momentos. Gente, nessa segunda fase do programa aqui, nós vamos começar a estudar as pegadinhas. Então vamos começar pelo problema das crianças. É evidente que quando existe uma separação, eu gosto de fazer em procedimento próprio. Meus alunos, os advogados que trabalharam comigo, sabem que eu gosto de entrar com ações autônomas. Então, normalmente, a gente entra com uma ação de regulamentação de visita para as crianças
e uma ação de alimentos. O negócio é muito sério, porque às vezes ele não está impedido de ter contato com você, às vezes ele está até com uma medida protetiva de ficar a 300 metros de distância, mas ele vai buscar a criança nesse período. E às vezes ele usa esse momento que ele vai retirar a criança para criar problema para você. Então o que você tem de fazer? Você tem de imediatamente comunicar o fato para a delegacia. Se ele não está cumprindo com as regras da sentença, ou seja, daquela regulamentação de visita, ele está incorrendo em crime e, ao mesmo tempo, ele pode perder o direito da visitação por um período ou indeterminado. Então, você tem que definir direitinho. Olha, vai ser assim, ó. A guarda é compartilhada, mas as crianças permanecem comigo. Permanecendo com você, ele tem direito de, por exemplo, retirar as crianças que já são maiorzinhas, digamos, na quarta-feira, e depois fazer uma visita no domingo, e na outra semana permanecer um fim de semana com as crianças. Quando ele fizer aniversário, as crianças vão lá independente do dia. Quando tiver Natal, um período de cada um. Nas férias, se a mãe fica com a metade das férias do início, o pai fica com a outra metade no outro período. Quer dizer, um negócio numa boa, mas isso aí pode ser tratado em conversa. Mas tem muita gente que cria problema com isso, entendeu? E outra coisa, a regulamentação de visita, em tese também, está meio lastreado com o problema dos alimentos. O que eu tenho visto muito hoje é o seguinte, olha, fica definido, digamos, alimentos de R$ 5.000 para cada filho, para alimentos, e esse dinheiro é passado para a mãe. A mãe não tem obrigação de fazer prestação de contas, pelo menos é o que se entende. Mas tem uma pegadinha aí. Vamos imaginar que o pai liga lá e fala, olha, você não quer deixar a criançada aí ficar um mês na minha casa? Olha, é a pandemia, deixa eles aqui trancados aqui comigo, que a gente vai brincar, vai não sei o que e tal. E a mãe cede, tá bom, vai ficar lá um mês com você. De repente, ele não paga os alimentos daquele mês. Aí você vai reclamar? Não. Eles ficaram comigo aqui, eu que tive custo, e eu não vou pagar mais alimentos, eles vão morar comigo aqui. Gente, isso é um absurdo, mas acontece. Aí o que você tem de fazer? Falar para o juiz, não, excelência, o rapaz ficou um mês lá porque ele que pediu. Mas, na verdade, ele está usando isso de subterfúgio para não pagar mais alimentos. E imagina só, se ele conseguir ficar com a guarda das crianças, ele pode deixar as crianças com a amante dele, ou largada no mundo lá, tudo aquilo que você não queria. Não levar na escola direito. E outra coisa, se ele quer mudar a situação, ele como guardador das crianças, ele tem que entrar com uma ação. Tem que mostrar que você não está sendo atuante. Então você tem de ter muito cuidado. O que eu faria? Ligava para o advogado, ele faz uma petição e informa, olha, excelência, ele pediu para ficar 30 dias com as crianças, mas nada muda. Eu vou aceitar, porque ele está de férias, ou ele quer, mas aquilo que está definido lá, continua. Então é muito fácil para eles. Outra situação também, ele pega as crianças e começa a fazer a cabeça dela. A tua mãe é uma vagabunda, ela não presta, ela sai com outro. Ele não fala dele lá que está com a mulher lá morando lá, outra. Ele fica falando, isso se chama alienação parental. Aí as crianças vêm para casa, ô mãe, o pai falou que você me deu um tapa, aí ele vai te levar presa. Ô mãe, o pai falou que você não presta, que você é uma vagabunda. A mulher fica doente. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo a cabeça das crianças. O que tem de fazer? Abrir um procedimento criminal contra ele e pedir para o juiz suspender as visitações até que ele se integre, que ele passe por um psiquiatra, por um psicólogo e que ele não faça mais esse tipo de agressão que ele está fazendo. Ele pode ser apenado no crime e pode ser prejudicado no civil, perdendo a guarda. Eu me lembro de um caso que aconteceu, que foi muito sério. A gente teve um trabalho imenso para fazer com que o pai visitasse as filhas. Ele começou visitando um pequeno período, depois outro, e depois chegou numa época lá que ele tinha problema de alcoolismo. Ele brigou com a filha, destruiu um celular dela, pisou em cima, levou ela aos trancos e barrancos bêbado para casa para devolver ela fora de horário. E a família tirou a guarda dele, ele perdeu a visitação. Eu acho que até hoje ele não tem condição de ver a criança. Então, você tem que inverter a situação. Você não pode ser tonta, porque, olha, eu acho que é tonta uma pessoa que permite o cara ficar um mês lá, depois não paga mais e ainda quer a guarda.
Cada situação dessa tem que ser discutida em juízo. Se ele, por mera liberalidade, ele quer passar o mês das crianças com ele porque está de férias, ou pela pandemia, ou sei lá por quê, e se as crianças podem ir também, ele está de férias também, é evidente que isso daí não quer dizer que está mudando o que foi aversado. Outra coisa, alimentos de criança. Quando você vai pedir alimentos dos filhos, você tem que pensar bem. Olha, vamos lá. Quanto custa um plano de saúde? Quanto custa a escola das crianças? Quanto custa para levar e trazer as crianças? Quanto custa o ônibus escolar? Quanto custa o lanche? Quanto custa os brinquedos lá que tem que comprar para as outras crianças que estão junto com os teus filhos? As festinhas. Tem que calcular quanto custa a roupa, quanto custa o tênis, quanto custa tudo, o vestuário, a dentista, a higiene, a alimentação, a churrasquinho que os neném quer comer, tudo isso daí tem que fazer uma planilha e mostrar para o juiz. Aí ele fala assim, não, R$ 5.000 dá. A senhora vai retrucar, o senhor vai recrutar. Como dá 5.000 se o senhor paga, se a gente paga 2.500 de escola para cada um? Como é que pode? Tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar tudo. É evidente que não dá 5.000, tem que pagar 5.000 para cada um, não para os dois. Outra coisa, a gente tem que estabelecer a possibilidade dele e a necessidade das crianças. Não adianta pedir uma fortuna que o juiz não vai dar. Você tem que especificar o valor que as crianças precisam mesmo. Aí você me pergunta, doutor Carbone, e se não der? E se aumentar a escola, aumentar as despesas, aumentar o material escolar, o que eu faço? Entra com uma ação de revisão de alimentos, contando que houve uma carestia, houve um aumento, e você não está se baseando só nisso. Ele vai falar também assim, não, você é nova, você pode trabalhar. Como é que você pode trabalhar se você não reciclou? Vamos imaginar que você se formou bacharel em Direito e nem exame da ordem fez porque ele não deixou. Você foi para o tanque. Como é que fica? Até você fazer o exame da ordem, o curso que você tem que fazer, se adaptar, poder arrumar um emprego, como é que você vai se manter? E o juiz vai entender isso daqui. Fala, não, realmente, ela ficou lá, perdeu 10 anos de vida, jogou no lixo, né, com um safado desse, é evidente que ele vai ter que pagar. Aí você fala para mim, e se ele não pagar? Ele vai pagar a cadeia. Então você tem que tomar muito cuidado também na hora de entrar com a ação. Tem ações que você pede, ou execução de alimentos, que o juiz definiu, que é direto no patrimônio dele, ou seja, nas contas bancárias dele, naquilo que ele tem. Mas normalmente ele tira o dinheiro da conta. O importante é pegar os últimos 3 meses que ele está devendo e pedir a prisão dele. Aí vai o oficial de justiça, intima ele, e ele vai ser obrigado a pagar aquele período, mais todos que se vencerem. Se não faz, vai para a cadeia. E eu vou contar para vocês, o negócio é divino. Olha, assim que sai o mandato de prisão, eu ligo para a mulher. Olha, o mandato de prisão do seu marido está aqui, ó, na minha frente aqui. O que ela faz? Ela vai na porta da casa dele e chama a polícia. Chama lá a 190. Aí aparecem os policiais militares maravilhosos. Olha, o meu ex-marido está ali, ele não pagou a pensão das crianças, as crianças estão passando necessidade. E eu gostaria que o senhor efetivasse a prisão. Eles falam assim, a senhora tem mandado de prisão? Aí tem, está aqui, a senhora exibe. O que eles fazem? Eles vão no carro, verifica que tem esse mandado de captura mesmo, toca a campainha, ele vem lá tudo bonito. Às vezes ele vem com a amante, sabe? Ele vem com o neném novo no colo, sabe? Feliz, a Mercedes do lado lá. E os caras pegam ele, metem a algema nele e levam preso. Então, entenda bem, 99,9% dos casos que eu consigo a prisão, ele paga na hora. O amante dele, com o dinheiro que está escondido na conta dele, paga. É muito rápido, sabe? Você nem acredita. E esse pedido de prisão é válido não só para os alimentos seus, como para os alimentos da sua filha. Agora, dos filhos. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, ó. Você chega lá e contrata o advogado, olha, eu quero quero cobrar meu marido, uma parte é mais antiga, é uma execução normal, e a outra eu quero pedir de prisão. O que vocês não podem fazer é não contar para o advogado que ele depositou na tua conta. Vamos imaginar que você tem R$ 100.000 para receber e ele depositou 30 na tua conta lá e você não falou nada para o advogado. O advogado vai pegar e vai continuar dizendo que você deve 100.000. Na hora que vai sair a prisão dele, ou ele pega e fala, não, eu já paguei 30 aqui, tem um parcelamento, o que é isso? Aí você perde a ação,
passa uma vergonha e o advogado vai ficar chateado. Além disso, o correto de vocês é na hora que a pessoa paga, numa execução, é pagar os honorários do advogado. É evidente que ele trabalhou. E não é possível você pegar e receber o dinheiro e ficar quietinha. Ele depende disso para sobreviver. Vamos imaginar uma pandemia, ele depende de 10 clientes que estão para receber, eles recebem por fora, ele não fala nada. E ainda ele consegue a prisão do sujeito e não dá certo. Então tem que trabalhar com lealdade, ou particular, ou seja, quem for. Porque, na verdade, os advogados trabalham para você, mas eles têm que sobreviver. Então pensa no seguinte, olha, o pedido de prisão, ele vai preso por aquele período. Se depois ele não pagar de novo, você vai pedir prisão de novo. Mas, normalmente, ele não chega nem a ir à prisão. Na hora que ele está sendo conduzido para a delegacia, para o delegado mandar cumprir o mandado de prisão, ou vai para a delegacia de capturas, já se faz o depósito imediatamente. Se, porventura, ele é um sábado, um domingo, um feriado, tem muito delegado legal que recebe o dinheiro, deixa lá guardado num cofre, e na segunda-feira o escrevente vai lá e deposita o dinheiro na conta lá determinada. Porque no mandado de prisão vem o valor certinho que ele está devendo. É muito bem feita a situação. Agora você me pergunta o seguinte, mas se ele está devendo mais e ele pagou menos porque no mandado de prisão está menos. É evidente, é porque ele pegou e a senhora não informou para ele quanto está devendo a mais. Tem que falar sempre para o advogado, olha, não pagou esse mês, não pagou o outro, pagou só um pedaço. E vocês vão acrescentando lá. Mas quer dizer o seguinte, olha, é muito importante estar atualizada essa conta. O que a gente não pode, de verdade, é deixar barato ou esperar por muito tempo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Vamos imaginar você, mulher, aqui, que está lá feliz lá com o teu marido, mas o primeiro filho está no nome desse primeiro marido, mas na verdade ele é filho de outro. Nada impede de você entrar com uma ação e pedir para o juiz verificar se o outro é realmente o pai do seu filho. Porque se ele for, não interessa que você está casado com ele, está ótimo. A criança tem o direito de ter o pai dela realmente. E às vezes ele tem boas condições econômicas, ele vai poder dar alimentos para esse filho que ele tem, bem maior do que aquele que está do teu lado. E o juiz simplesmente determina uma baixa do nome do pai e acrescenta o outro. Então é fácil de fazer. Esse tipo de processo é muito rápido, é muito ágil. Viu, Paula? Ô, Paula, você não passou o WhatsApp que eu te pedi. Então, vocês têm que pensar o seguinte, olha, a gente não pode dar boi. Se ele não é filho do seu marido, vai dar problema lá na frente. Não era melhor pegar e solucionar? E outra coisa, qual é o problema de você ter tido um relacionamento, ou qual é o problema de você ter tido um outro filho? Eu não vejo problema nenhum. Ô Jorge, que saudade, você tem de aparecer lá no escritório e você tem de vir aqui também ensinar a turma, viu? Na parte contábil, que está todo mundo querendo saber como é que faz imposto de renda em julho. Então é assim, gente, a mulher, se ela der boi, ela está prejudicando a ela e os filhos. Se a mulher fala assim, olha, eu tenho condições econômicas, não quero os alimentos dos meus filhos, eu não preciso que ele pague nada. Gente, ela não pode falar isso. Ela é a representante dos filhos. É a curadora dos filhos enquanto eles são menores. Ela tem o dever e a obrigação, e como está ela, é a guardiã, de exigir esses pagamentos. Se ela não quer esse dinheiro, ótimo, deixa na conta judicial. As crianças, quando crescer, elas vão poder pagar a escola, vão poder comprar um carro, vão poder dar entrada numa casa, vão até comprar uma casa. O que não pode é você largar a mão porque você não quer. Você pode abrir mão dos seus alimentos, o problema é seu. Você não pode abrir mão dos alimentos das crianças. Inclusive, se eu chegar a ter um cargo público, eu vou obrigar, por lei, a quem toma conta das crianças, o pai ou a mãe, se ela não exigir os alimentos do outro cônjuge, aquele que não está ajudando em nada e que tem de pagar alimentos, ela seja processada criminalmente e responda por isso. Porque eu acho um absurdo a criança ter o direito, o dinheiro, se ela não quer, devia estar na poupança dela e, ao mesmo tempo, ela não faz nada. Entendeu? Isso é muito ruim. Olha, o bem pessoal dela, pouco importa. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Não interessa quanto tempo já se passou. Eu tenho pessoas lá no escritório, lá, que me procuraram,
Já tem 60 anos, mas a vida inteira ela passou agonia por dois motivos: por não ter o nome do pai escrito e saber quem é o pai dela, e ela não ter no documento e nem poder chamar ele de pai. Então, na verdade, é muito triste. Então, o que a gente faz? Se faz uma ação pelo DNA definir que ele é o pai, se chama investigação de paternidade, e se essa mulher, mesmo com 60 anos, ela estiver doente, ela não tiver apoio de família, ela pode pedir alimentos para ele também, sem problema nenhum. Aí ele vai ser citado, ele vai contestar, normalmente ele fala que ele não é pai coisa nenhuma, e vai dizer também que é problema dela, que já passou muito tempo, não existe prescrição para isso. Ele vai fazer o exame de DNA, se bater que ele é pai, o juiz ou a juíza, que são maravilhosos, normalmente são bem novinhos, vão dar uma sentença, vão declarar ele pai, vão mandar constar na certidão de nascimento da criança, ou casamento, se ela já for casada, que ele é o pai dela, vai constar da identidade, que ela vai ficar tudo orgulhosa que vai ter o pai dela também. E se ela estiver doente, ele vai ter que pagar alimentos para ela, sim, até que ela saia. E eu vou mais para frente ainda. A parte patrimonial. Você será um dos herdeiros dele. Vamos imaginar que se ele tem 3 casas e tem 2 filhos, você vai ser o terceiro filho ou terceira filha e vai receber a parte cabente sua no inventário. Então, se ele não alimentou o período inteiro porque a tua mãe não foi atrás dele, nada impede de você ir. Outra coisa, às vezes você tem um direito e a mãe ou o pai não quer exercer. Um dia desse eu tive um caso parecido com esse daqui. Morreu, uma moça foi fazer uma cirurgia, ela morreu e um dos herdeiros era uma menina menor de idade. Justamente a filha da moça que morreu. E o pai se negou a dar procuração para ela para exigir os direitos. Então a mãe dela, a avó, entrou com a ação indenizatória, ganhou, e a filha não, porque o pai não deu procuração. Quando ela completou 18 anos e um dia, ela foi lá no escritório, se entrou com a ação dela, ela ganhou também a parte cabente na indenização pela perda da mãe. Então, na verdade, não existe prazo para a pessoa, quando a pessoa é menor ou ela é incapaz. Outra coisa também que acontece muito, que a gente vê no cotidiano, é que tem filhos que eles são especiais. Mas a gente não se vislumbra de imediato que eles são especiais. Eles são um pouco a menos do nível normal. Acontece, gente. Tem gente que é gênio, tem gente que não é. E então, às vezes, a família não quer colocar lá no papel que a pessoa é interditada, que a pessoa é incapaz, não sabe, não está constando a graduação da incapacidade, e elas vão ser penalizadas a vida inteira. Vamos imaginar a mãe ou pai, que vocês venham a falecer, e essa menina, ela não tem ninguém, não tem esteio, ela seria, em tese, uma pessoa normal, mas ela não é. Então, se ela tiver uma interdição, se ela tiver uma declaração que ela tem um grau de incapacidade, tudo que gerar em torno dela, como a venda de um terreno, um inventário, uma partilha, necessariamente vai ter a presença no Ministério Público, que vai cuidar dos interesses dos incapazes e vai impedir que alguém, por alguma forma, tente penalizá-los. Você imaginou? Que legal isso daqui. Agora, mais uma coisa também, que a gente estava falando de idoso aqui, né? Eu tenho visto muito caso que o idoso, ele fica velhinho, as pessoas, os filhos colocam ele num asilo, às vezes barato, e quando você vai lá, o idoso conta para você: olha, eu estou num cárcere privado aqui, eu era advogado, eu tinha estrutura, fiquei doente e me puseram aqui, estou cheio de casa, tenho um monte de aluguéis, meus filhos passaram tudo por nome deles, e eu estou jogado nesse canto aqui. O que tem de se fazer? Quando uma pessoa toma conhecimento disso, ela tem que levar esse caso para a delegacia. Olha, tem um senhor em tal asilo lá, que ele está reclamando, que ele diz que ele é rico, que ele tem patrimônio, e que jogaram ele lá naquele local, insalubre, às vezes insalubre, para que ele morra. A delegacia do idoso vai lá, o delegado vai lá. Primeiro ele vai ver as condições que ele está vivendo. Depois ele vai pegar o nome dele e, evidentemente, vai levantar todo o patrimônio que ele tenha ou tinha.
Aí ele vai atrás dos filhos. Ô companheiro, por que vocês colocaram o teu pai aqui? Não, porque ele está dando problema, ele está esquecido, ele só fala no passado, ele estava enchendo o saco, a gente pôs ele para lá. Muito bem, e o patrimônio dele? Ah, ele passou tudo para nós por doação. Ah, passou? Cabe uma ação declaratória, uma ação obrigando a eles restituírem tudo que eles pegaram dos pais, não só os bens, como os numerários que eles afanaram. Isso para mim é roubo. Então se chama ação de anulação de doação por ingratidão, ou ação de anulação de venda por fraude. O idoso, como ele é mais vulnerável, a turma se aproveita dele. Eu tenho casos que eu conheço lá, que o coitado foi para a casa de uma sobrinha, e a sobrinha roubou 70% do que ele tinha. Depois a sobrinha passou para uma outra parente e tomou os outros 30% dele. E ele estava num cárcere privado, num lugar insalubre, e ele só saía para ir buscar o dinheiro da aposentadoria e voltar. Depois ficava trancado. Deixava uma lata de lixo para não deixar ele sair, porque ele não andava direito. A gente conseguiu resgatar o idoso, conseguiu processar criminalmente os filhos, as netas, já conseguimos bloquear todo o patrimônio desses safados. E a tristeza é que ele veio a falecer e um herdeiro vai receber isso. Mas a gente tentou fazer justiça. Então sempre tem uma situação. A mesma coisa, gente, é criança. Até eu vi um caso um dia desse que o juiz mandou penhorar os ativos financeiros das crianças menores de idade. Aí foram lá e tomaram como é que se fala, a caderneta de poupança de duas crianças. Uma de 10 anos, outra de 12. Aí os exequentes, não contentes, pediram para o juiz para negativar o nome das crianças, imagina, menores de idade, e uma série de incidentes, assim, protestar o nome delas, o juiz mandou. Aí se impetrou um agravo de instrumento, contando para o tribunal que aquilo tudo era nulo, que deviam devolver o dinheiro para as crianças, e que não pode penalizar umas crianças delas, não sabe nem, o processo não foi nem elas que fizeram, é absurdo aquilo lá. E agora vai ser repatriado o dinheiro, eles vão pegar de volta e vão terminar com essas restrições. Então a gente tem que pensar muito numa circunstância como essa. Olha, menores, incapazes, idosos, se presume que eles estão sendo furtados. É evidente que eu chegar lá para você e falar assim, olha, vem, querido idoso, vem morar na minha casa, e eu tiro tudo que você tem, é evidente que a intenção minha é surrupiar o que você tem e te jogar num lugar insalubre para morrer o quanto antes. Isso não é injusto. Outra coisa, tem muita gente que fala, por que você, estou vendo aqui, entra com o habeas corpus lá para soltar a pessoa. Não é só um habeas corpus, nós precisamos saber primeiro onde essa criança, a pessoa vai ficar. Por pior que seja o asilo, ele está lá, né? Aí a gente vai tratar de anular isso tudo, tentar repatriar dinheiro que eles furtaram, tentar repatriar os bens que levaram ele no bico ele e dar condições para colocar ele num lugar decente. O que não pode, gente, é ficar quieto e escutar o idoso reclamar, olha, eu estou aqui, eu não aguento mais, eu tenho dinheiro, não é justo ficar desse jeito. Isso é hoje um lugar horroroso, gente. E a pessoa sofrendo e reclamando e não tem para quem reclamar. Gente, além disso, tente ver o lugar das pessoas que estão guardadas em asilos. Às vezes, asilos hoje em dia não prestam atenção nas pessoas, as pessoas caem, quebram, morrem em decorrência e ninguém faz nada. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem e que Deus os proteja. Um abraço.